Muito bem, meus caros, estamos de volta para mais um encontro e no vídeo de hoje eu quero fazer uma miscelânea de assuntos. Eu vou fazer aqui um vídeo sui generis, mas eu quero começar então esse vídeo falando sobre este livro aqui, indicando esse livro aqui, Design Brasileiro de Móveis. É um livro em que existe um apanhado de grande parte do mobiliário brasileiro, porque muitas pessoas não sabem que o mobiliário brasileiro, moderno e contemporâneo, é um mobiliário muito bom, de muito boa qualidade e que é bem visto, é valorizado no mundo inteiro. Então, esse mobiliário você precisa conhecer, você precisa saber que esses artistas, né, de móveis criaram essas obras e que são obras de muito boa qualidade. Isso não é ufanismo nem nada, não. De fato, são obras reconhecidas e que têm conquistado preços bastante elevados no mercado internacional. Então esse livro aqui faz um apanhado dessa produção, né, dos grandes artistas do mobiliário nacional. Aí você vai encontrar aqui obras do Sérgio Rodrigues, do Oscar Niemeyer, com a Ana Maria Niemeyer, dos outros também dessa geração da década de 50, 60, Jorge Zalzupin, Bernardo Figueiredo, enfim, uma série de artistas, Tenreiro, Joaquim Tenreiro, Carlo Auner, ou seja, é um livro que vai mostrando aqui parte considerável do mobiliário brasileiro, um mobiliário que tem muito boa qualidade, mobiliário de qualidade reconhecida internacionalmente e também de artistas do mobiliário contemporâneo, atual, que estão produzindo atualmente, como o Zanini de Zanini, tem aqui a Julia Kranz, que tem uns bancos de formatos curiosíssimos, muito interessantes, feitos com chapas de madeira aglomerada, então que são tratadas, invernizadas. Ou seja, é um livro realmente que tem oferece um panorama muito bom, bastante interessante dessa produção de mobiliário brasileiro. E é um livro que estava com preço bom, pelo menos eu consegui comprar com preço muito bom. Existem livros de mobiliário brasileiro que custam muito caro, não foi o caso desse livro aqui. Também o José Tenreiro, aqui, o Joaquim Tenreiro, melhor dizendo, Joaquim Tenreiro. Isso aqui é a poltrona, cadeira 3, que tem três pés, né? Então o Joaquim Tenreiro era português e ele veio para o Brasil, e como outros também artistas italianos que vieram para o Brasil e fizeram aqui, desenvolveram aqui a sua produção. Um outro livro que eu estou para indicar, já tem alguns vídeos que eu acabei não indicando, é este livrinho delicioso chamado O que é Pós-Moderno. Nesse livrinho aqui existe aqui um apanhado do universo da pós-modernidade, né? O que é a pós-modernidade? As pessoas não sabem, as pessoas ficam criticando, ficam falando um monte de besteira na internet, coisas que esse livro aqui foi publicado nos anos 80, é um livro de 1986, ou seja, são coisas já bastante antigas e que as pessoas atualmente, no final da segunda década do século XXI, ainda acham que são novidades. Não são novidades, são coisas que já têm 40 anos e que as pessoas precisam conhecer. Então, esse livrinho aqui é um livro maravilhoso, engraçadíssimo, você se diverte um bocado e todo mundo que eu conheço que tem esse livro faz a mesma coisa, sai escrevendo no livro, porque o livro oferece muitos insights, você vai lendo, você vai tendo ali um livro muito bem escrito, né, muito bem humorado,
e você vai tendo muitas ideias, e você acaba escrevendo as ideias que você vai tendo no próprio livro. Então, todos os livros que você encontrar em sebos dessa edição, você certamente vai encontrar os livros todos rabiscados. E foi escrito pelo Jair Ferreira dos Santos, um ótimo escritor. E ele, eu não sei se é parente do Mário Ferreira dos Santos, não sei. Esse livro aqui é muito importante para você compreender que o artista está criando as obras ali para o público que entende de arte, que está ali frequentando museu e tal, que estuda, que se dedica, é o meio de arte. O artista ele não está criando obras ali para chocar o público, porque o público não vai nessas exposições. Então só estava indo à exposição as pessoas do meio de arte. E eu tenho certeza que a pessoa que lê esse livro aqui depois vai entender que essas obras da pós-modernidade elas estão permeadas de muito humor, de muitas referências e que são obras que têm uma visão muito positiva da vida, da arte e da criação, da criatividade. Agora, claro, não é porque é pós-moderno que é necessariamente bom ou necessariamente ruim. Existem obras pós-modernas boas ou existem obras pós-modernas ruins também. Nós temos que ser ali, criteriosos, separar o que é bom, o que não é, porque a pós-modernidade também, lá pelas tantas, começa a flertar com um relativismo quase que absoluto e que qualquer coisa passa a ser considerado como de grande valor. As coisas também não são assim. Nós temos que ser justos ali, ver onde existe a qualidade e onde não existe a qualidade nas obras. Então eu vou falar também aqui, já que esse vídeo é um vídeo sui generis, vou falar sobre um assunto que eu não sei se saiu alguma notícia em algum lugar, alguma reportagem, não sei o que foi, mas já eu tenho visto falar esse assunto já várias vezes. É com relação à produção do realismo socialista. E as pessoas já me perguntaram que fim levaram aquelas obras de arte, aquelas telas produzidas no período do realismo socialista. Então tem gente que acha que acabou a União Soviética, pegaram aquelas obras todas, jogaram fora porque as obras não tinham valor. É evidente que isso não aconteceu, é evidente que existem obras do período soviético, telas, esculturas que têm muita qualidade. De onde é que tiraram essa história de que as obras do realismo socialista não têm valor? Necessariamente não tem valor? Não tem nada ali que tenha valor? Tem alguma coisa errada nessa consideração, uma consideração muito ideológica que a arte não vai lidar com as coisas nesses termos. O que acontece? Grande parte dessa produção do realismo socialista está sendo comprada por famílias da nobreza britânica. Você não entendeu errado. Grande parte da produção do realismo socialista está sendo vendida para os nobres da Inglaterra. Você se pergunta, mas como que isso acontece? Qual a relação que a nobreza britânica tem com a produção de arte do realismo socialista? Tem toda a relação. Por quê? Pelo seguinte, você sabe que a arte é um investimento, não é? A arte é um investimento. O camarada ele não vai comprar uma obra de arte que vá depois se desvalorizar. Ele vai comprar uma obra ali na expectativa de que aquilo ali vá se valorizar. Essas obras do realismo socialista, elas vão ter uma valorização a longo prazo. Ou seja, o investidor tradicional, normal, comum, não vai se interessar por essas obras. Por quê? Porque o investidor comum quer comprar a obra hoje e daqui a 5 anos, 10 anos revender. Mas essas obras da produção, essas obras do realismo socialista, produzidas na União Soviética, elas não vão ter essa valorização tão rápido.
elas vão ter uma valorização a longo prazo. E quais são os investidores que apostam nesse tipo de investimento a longo prazo? São as famílias nobres, porque os aristocratas, eles estão pensando, não é daqui a 5, 10 anos, eles estão pensando daqui a 2, 3 gerações. Então eles hoje, adquirindo essas obras do realismo socialista, eles estão garantindo a riqueza dos netos, dos bisnetos deles. E você se pergunta, mas como assim garantindo a riqueza? Mas é claro, é evidente que essas obras vão se valorizar. Essas obras vão se valorizar e muito, porque são obras representantes de um império que houve, um império poderosíssimo que houve na história da humanidade. A União Soviética foi um império, e é claro que essa produção vai ser valorizada. Tudo produzido no período da União Soviética vai ser valorizado. Por quê? Porque são obras que têm uma importância histórica muito grande e que atualmente ainda sofrem com uma desvalorização por motivos ideológicos. Muita gente confunde as coisas. Não é porque a obra é do realismo socialista que ela necessariamente está fazendo propaganda política. Vou repetir, não é porque uma obra foi produzida dentro dos cânones do realismo socialista que essa obra esteja fazendo proselitismo político. A obra pode estar retratando uma cena de pessoas na cidade, uma paisagem, enfim, pode estar retratando, sei lá, uma pessoa num carro, e que isso não tem absolutamente nada a ver com política. Então a obra não vai ser desvalorizada pelo simples fato de ter sido criada naquele período. É preciso separar as coisas, mas as pessoas confundem tudo. Acham que, não, realismo socialista, então é propaganda soviética, coisa de comunista, então não tem valor. Ora, os nobres ingleses estão adquirindo essas obras. É claro, eles compram isso tudo na surdina. Por que eles vão ficar divulgando que estão comprando essas obras? Mas o pessoal, você acompanha mercado de arte, até mesmo pela internet. Não estou falando aqui que tem informações privilegiadas, não tem informação privilegiada nenhuma, eu acompanho isso tudo pela internet. Então você vê ali, você vai vendo, você lê os artigos e tal, e você vai vendo, opa, então está ocorrendo esse fenômeno aqui, olha, essas obras todas foram para a Inglaterra, foi para a Inglaterra, mais obras para a Inglaterra. E existiram grandes pintores soviéticos desse período do realismo socialista. Existe um que eu gosto muito, chama Arkady Plastov. O Plastov pintava cenas assim, muito, muito poéticas, com muita iluminação, pintava paisagens rurais, tem uma tela de uma mulher com uma menina naquela banha, que é o equivalente russo da sauna, e ali então tem aquele gelo todo, e aí você vê a preocupação da mãe, a mãe jovem ali com a criancinha. Uma tela muito bonita. Ele tem também umas telas, tem uma tela do descanso, lá dos operários que estão no descanso do trator, então tem lá o trator encostado e os operários ali sentados, né, comendo e tal, fazendo ali uma refeição. Você pode até ver nessa obra alguma coisa política, mas é um negócio assim, muito, muito, muito vago. Porque aquela obra poderia ter sido pintada, essa obra do descanso, poderia ter sido pintada em qualquer lugar do mundo. Né? Poderia ter sido pintada até mesmo aqui no Brasil. O camarada está encostado, simplesmente encostado num trator. Aí você vai falar, não, a temática é operária, então aí é comunista, não tem valor a obra é uma porcaria. Não, as coisas não funcionam assim. Existe também um outro pintor que tem uma produção de qualidade heterogênea, não é muito constante, que é o Deineka, Alexander Deineka. Não sei se a pronúncia é Deineka ou Deineka. Alexander Deineka pintou também muitas cenas de pessoas, né? Pessoas correndo, pessoas praticando esporte, soltando de paraquedas, ou seja, ele tinha uma visão das atividades atuais, então prática de esportes, o contato ali das pessoas, o encontro,
muitíssimo interessante. Ou seja, tem vários artistas que do período realista, do realismo socialista, e também muito interessante. Eu tenho até um livro aqui que eu ainda não li, é um livro russo, e fala sobre o humanismo na arte. Claro que esse livro aqui tem, né, determinado viés, determinada tendência, mas você, ali, né, vendo essas coisas, você aprende alguma coisa sobre a arte soviética e que você faz então a sua própria leitura, a sua própria interpretação, né, das obras, você vê o que as obras são e, enfim, as obras que têm um caráter mais político você coloca numa segunda categoria e as outras você considera ali como boas obras. Teve esse também Tair Salahov, que pintou um retrato do compositor Karakarayev. Esse retrato é muito interessante, poderia ser pintado, ter sido pintado aqui por um artista americano, tá? É uma pintura moderna, você vê que é uma pintura que não tem ornamentos, não tem nenhum tipo de embelezamento, é uma composição bastante limpa, direta, moderna. Existe um elemento aí simbólico da iluminação, né? O sol, ele está com uma roupa que não o caracteriza como ninguém de nenhuma classe específica, ou seja, é um indivíduo que que se destaca pela sua própria personalidade interior e não pelo que ele revela na sua vestimenta. É uma tela muitíssimo interessante. Agora, já que nós estamos falando sobre esses assuntos, né, meio espinhosos, arte soviética, eu me lembrei aqui de um assunto que eu vou aproveitar para abordar nesse vídeo. Eu tenho um hobby que é colecionar livros de arte antigos, né? Livros, publicações de arte antigas. E não que tenha valor econômico, porque eu compro em sebos e, enfim, muitas coisas eu consigo com preço em conta. Existe até livros que eu compro que são jogados, né, fora. São pessoas que jogaram os livros fora e que foram recolhidos por catadores e que são vendidos lá na estação Carioca do metrô, aqui no Rio de Janeiro. Então os catadores pegam aqueles livros e levam lá para os vendedores. O vendedor vende por R$2, R$5. Teve até uma história da arte religiosa do Maurice Denis, que foi um pintor que participou lá da virada do século XIX, teve influência simbolista, a história da arte religiosa. Isso aqui eu comprei por R$10, um livro francês, uma edição. Esse livro aqui, o vendedor me disse que foi achado no lixo. É um livro muito bom, um livro maravilhoso e que estava no lixo, né? São coisas inacreditáveis. E um desses livros aqui, esse aqui eu comprei num sebo, que foi esse que eu quero falar. Já isso aqui foi realmente, era de uma coleção, era um colecionador, mas também me vendeu por um preço muitíssimo bom, muito mais barato do que um livro atual, né? E esse livro aqui, quando eu adquiri isso aqui, na verdade não é um livro, isso aqui é uma série de revistas. E quando eu adquiri esses exemplares, eu tive uma sensação, né, de que certas coisas, certos povos, né, são ricos, progridem, porque eles dão valor às coisas certas, né?
E essa revista aqui é uma revista chamada Revista Pantheon. A revista Pantheon era uma revista de arte publicada na Alemanha. E essa revista, aqui o último exemplar, foi lançado nos meses de outubro, para os meses de outubro, novembro, dezembro de 1944. Ou seja, a Alemanha estava destruída pela guerra. Dezembro de 1944, a Alemanha completamente destruída pela guerra, perdendo a guerra, invadida, e ainda havia publicações de arte. Essa revista aqui é uma revista alemã publicada em plena guerra, nos últimos meses da guerra, a Alemanha destruída e a revista circulando. E esse exemplar aqui, em especial, tem um sentido, um significado muito, muito grande, porque tem um artigo deste senhor aqui chamado Max Göring. Max Göring não é o Göring lá do Partido Nazista. O Max Göring era um historiador da arte, um grande intelectual alemão, especializado na arte italiana. E em plena Guerra Mundial, em plena Segunda Guerra Mundial, ele foi convocado como soldado e, como soldado, escrevia sobre arte e enviava os textos de arte para a revista. Ou seja, ele estava em plena guerra, em batalha, mas continuava produzindo cultura, produzindo conhecimento. Por quê? Porque ele sabia que, ainda que a Alemanha perdesse a guerra, a cultura alemã ia sobreviver, a cultura alemã ia continuar, a Alemanha ia seguir adiante, e fosse qual fosse o destino político da Alemanha, a cultura alemã ia continuar. E ele estava produzindo, então, um conhecimento que era universal, não era apenas voltado ali para os temas da Alemanha. Enfim, ele enviou então esse artigo sobre o Tiepolo, Giovanni Battista Tiepolo, para a revista Pantheon. O artigo foi publicado no último exemplar da revista, porque a partir de 1944, final de 44, todo o suprimento de papel da Alemanha foi suspenso devido à condição precária da guerra, chamada Guerra Total, que foi decretada. E então o artigo do Max Göring foi publicado neste último exemplar da revista, e que tem aqui como o encerramento das atividades da revista o obituário do autor do texto, o obituário do próprio Max Göring. Ele escreveu o texto em batalha, enviou para a revista publicou o texto, e ele morreu, um historiador da arte, morreu como soldado ali defendendo a Alemanha, independentemente do estado ali político, da ideologia que estava vigorando. Ele morreu como um soldado, produzindo conhecimento, produzindo cultura. E isso aqui me fez pensar muito e concluir o óbvio. A Alemanha é o que é porque eles dão o valor adequado, o valor devido à cultura, ao conhecimento. Esse homem poderia muito bem não ter escrito nada, começou a guerra, vamos parar. A revista podia muito bem não ter mais circulado, porque afinal de contas não tinha começado a guerra, não é? Mas não, eles continuaram a publicar a revista, os autores continuaram a escrever os textos, e não são textos de propaganda nem nada, falando sobre arte italiana, arte antiga. E esse texto, então, é um texto, esse exemplar da revista é um exemplar, então, emblemático, e isso me marcou muito. E eu escolhi, então, agora, para encerrar esse vídeo,
esse assunto. Então, meus caros, até o nosso próximo encontro.